Boa noite a todos e todas. Quem está falando aqui é o mestre Cláudio dos Palmares, que está trazendo para vocês um projeto de entrevistas. E as 4 primeiras contempladas nesse momento são as contramestres Cascavel, Pantera, Pequena e Lua. E hoje a gente está iniciando esse podcast Mulheres na Roda, que tem uma intenção de mostrar toda a trajetória da mulher na roda da capoeira. Porque os homens sempre tiveram protagonismo. E nós sabemos que muitas mulheres que começaram lá 30 anos atrás ainda são desconhecidas na nossa cidade, na nossa sociedade. Então esse projeto está tendo como base a apresentação das mulheres da capoeira. E a primeira pergunta que a gente sempre tenta despertar nas pessoas, que é a história de vida de cada uma. Contramestre Cascavel, boa noite. Tudo bem com a senhora? Boa noite, mestre. Saudações a todos e a todas, né, os nossos ancestrais. Eu sou Lisiane Santos, mais conhecida no mundo da capoeira como Contramestre Cascavel, nomeada mestra. Agora em dezembro, dia 12 de dezembro, acontecerá o grande evento, né, onde 3 mulheres mestras vão estar se formando. E desde já eu quero parabenizar o Senhor pelo momento, né, Mulheres na Roda, por esse podcast, né? Para mim está sendo um enorme prazer poder participar, né? E falar para o senhor que parabéns, né? E a capoeira é isso. Eu acho que a mulher ela precisa desse toque de reconhecimento. Gratidão desde já por estar aqui presente. Nós é que agradecemos pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que lhe incentivou, né, a fazer capoeira? O que levou você a procurar o aprendizagem da capoeira? Então, mestre, foi a primeira aí na Serra da Barriga, né? Quando eu não era capoeirista ainda, mas pisei pela primeira vez no solo da Serra da Barriga, né? O quilombo, né? E a entrada lá no quilombo, né, me mostrou inúmeras coisas, e uma das coisas mais importantes que ela me mostrou foi a ancestralidade que habitava naquele lugar, né? Então aquilo me encheu os olhos, né? Aquelas mulheres pintadas, com os cabelos bem arrumados, né? E olhando para você como estivesse conversando com você pelo olhar, né? E eu ficava parando, olhando para a face delas e conectando meu olhar ao olhar delas, né? E isso me mostrou o quanto de sofrimento existia ali em cima, mas o quanto de beleza também existia, né? E isso foi uma das primeiras coisas que me fez olhar a capoeira com outros olhos, né? E sem falar assim que quando eu pensei de outra forma, né, a capoeira pelo esporte, né, veio para mim, foi como fosse uma proteção, né, uma proteção de ensino de golpes, como naquele tempo eu não entendia muita coisa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16, quando você foi a primeira vez à Serra da Quando eu fui a Barriga. primeira vez à Serra da Barriga. E aí eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, né? Então, não só com aquela cultura linda que existia lá em cima, mas com o fato de eu poder me proteger, né? Quando eu falo em relação à capoeira. Lá em cima eu encontrei um grande empoderamento feminino, né? Que eu me coloco nesse empoderamento, né? Quando eu me arrumo, quando eu me arrumo para mim, porque eu quero estar em extrema elegância, né? Porque isso para mim é um empoderamento, sentir bem comigo mesmo. Sua autoestima, a né? minha autoestima, olhar no espelho e dizer, poxa, como você é linda, né? Então, foi isso, sabe? Hoje eu trabalho com a cultura, né? A dança afro, o maculelê, né? O samba de roda. Isso tudo eu consegui despertar lá em cima quando eu vi aquilo tudo, né? Então, não só em si a capoeira, né? Mas as diversas dimensões que tinha ali em cima e que a maioria das pessoas ainda não conhece, o tão grande de conhecimento que existe, né? Na nossa cultura afro-brasileira, né? Que eu faço com a maior mestria, né? Quando eu
penso em fazer algo para uma ukulele, algo para o samba de roda, algo para dança afro, porque eu me coloco no lugar daquelas mulheres, né? Eu não me sinto menos que uma rainha. Eu preciso estar no posto de uma rainha porque era o que elas eram. Nos tempos antigos de outra forma, mas hoje eu tento passar, né, esse grande empoderamento da mulher rainha, né, de se sentir bem, de estar em destaque, porque é necessário, às vezes, você é apagada. E você tem que entender que, necessariamente, você não precisa esperar alguém, né, fazer você aparecer para você aparecer. Então, esse autocuidado, né, te faz aparecer, entendeu? Uma coisa que eu costumo muito perguntar às pessoas que vivem da cultura, né, que vivem desse espaço, né, muito importante para a nossa vida, de como é difícil sobreviver da cultura no nosso estado, no nosso país. Mas, algum momento, você pensou em desistir? Teve alguma coisa que te fez desmotivar? Algum momento, né, dessa trajetória? Porque eu sei que você vem de uma longa data, né? Então você já passou por muita coisa. Sim. Durante a sua trajetória, seu crescimento enquanto mulher, enquanto professora, contramestra, e agora, muito em breve, já será uma mestra formada, porque você já é uma mestra, na minha opinião. Então, em algum momento nessa trajetória, teve alguma coisa que te desmotivou, que fez você parar, repensar e até desistir? Não conseguiu me fazer parar, né? E assim foi quando foi uma situação em uma determinada graduação que eu teria que pegar de monitora, né? E por uma própria mulher, né? Para a gente entender, né? A gente busca tanto o acolhimento entre as mulheres, né? Mas por uma própria mulher que tentou parar isso, né? Mas hoje o meu mentor, mestre Mola, senhor Antônio Carlos, né? Ele foi a minha maior força, né? Quando eu tentei pensar e ele falou para mim, ó, eu estou aqui. Então, porque de diversas formas fui apontada, né? E simplesmente numa bancada de graduados, formados, contramestres, professores e mestres, né? Ele estava lá. E ele falou bem assim, ó, olhou para mim e fez, se você não puder, eu seguro numa ponta, você segura na outra ponta e a gente carrega, né? Então, o que tentou me desmotivar, ao mesmo tempo, trouxe uma pessoa para mim que não deixasse isso acontecer. Então, automaticamente, no meio do pensar, né, isso foi transformado. E hoje eu não deixo ninguém me parar, né? Hoje eu não deixo ninguém me parar. Às vezes, a maioria das pessoas aponta, né, ou me aponta, né, pela forma que eu sou, né? Mas ninguém conhece a caminhada de ninguém, né? E só vai conhecer quem estava necessariamente do seu lado, né? E esse é um dos fatos que eu não deixo ninguém me parar, porque no momento que eu mais precisei de uma pessoa do meu lado, eu acho que dentre vários homens mestres capoeiristas, né, eu tiro assim pelo Senhor, né, que foi uma das pessoas também que me fez alavancar dentro do mundo da capoeira, quando trouxe o projeto Ginga Capoeira, né, que trouxe a possibilidade das mulheres ir para trabalhar, para sobreviver da capoeira, né? E depois disso, né, o meu mentor, que nunca soltou da minha mão e que é um dos caras que mais defende as mulheres aqui dentro do estado de Alagoas. Não só porque eu sou a esposa, não porque eu sou a aluna mais antiga dele, mas porque ele é um cara diferenciado. E ele me fez subir, de certa forma, que eu olhasse para o lado, para o outro, para frente ou para trás e não desistisse de nada, né? E sem falar da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, que são as pessoas que me fazem seguir sem olhar que tá vindo uma barreira e eu simplesmente vou,
né? Não tenho esse momento de parar, né? Porque se eu parar, eu acabo me desmotivando e eu não vou deixar isso acontecer. É uma coisa que você acabou de falar com relação à sua família, né? Seus filhos. É uma coisa que a gente admira muito num profissional, a didática que ele utiliza, né, para aquela determinada faixa etária. Quando você se identifica com a criança, você trabalha de um jeito. Quando você se identifica com o adolescente, você trabalha de outro jeito. Com o adulto, de outro jeito. Com o idoso, de outro jeito. Com o bebê, de outro jeito. E você, a gente nota, você é muito eclética, né? Você abrange várias didáticas, metodologias, com diversas faixas etárias ao mesmo tempo. Como é que você, não vamos dizer que você tenha aprendido, mas onde é que você percebeu, né, que você tem esse dom de lidar com diversas faixas etárias? Começou na sua própria casa? Porque nós temos na sua casa aí criança de 14, 4, 5 né? anos, não é Isso, isso? E a menina já com 14, 15 isso. anos. Foi assim? Foi dentro de casa que você adquiriu essa experiência de lidar com diversas faixas etárias ao mesmo tempo? Sim, e também, né? Então, hoje eu, mãe de cinco filhos, né? É o meu legado garantido, né? Graças ao divino, todos com um dom diferente, né? Mas conseguindo lidar com tudo dentro do mundo da capoeira, né? Quando eu desde do Levi de 4 anos, a minha Pérola, né, de 14 anos. Então, eles me abriu, né, o olhar e as diversas formas de poder trabalhar, né? Porque eu entendia que o que eu pudesse fazer para ela, né, não era uma coisa que eu poderia levar para ele, né? Então são didáticas diferentes, né? E aí quando a gente vai evoluindo, né, e acompanhando, fazendo um acompanhamento, né, de fase, né, a gente entende que realmente não é daquela forma, né, que é necessário você se adaptar, né? Então eu me adapto a eles para poder levar para o meu trabalho, né? Quando eu faço algum tipo de brincadeira para que eu aqueça o Levi, né, de 4 anos e o Caleb de 5, né? Eu entendo e vejo a alegria, né, deles poder brincar sem estar sentindo que está sendo aquecido. E isso enche os olhos, né? E quando eu já continuo na mesma linha de raciocínio, mas tenho que evoluir, porque o meu dobra, ele tem 9 anos e ele tem uma flexibilidade maravilhosa, né? A sapeca de 10 também. Então eu já entro em outro ritmo que eu tenho que entender que eles vão conseguir acompanhar, né? Então, quando eu vou para a Pérola de 14 anos, o negócio já vai evoluindo, né? Apesar dela ter uma mente maravilhosa, brilhante e um dom maravilhoso, principalmente com os instrumentos, né? Porque minha filha não, mas eu vejo uma princesa africana, né? Não só por ela ser negra, né? Que é o que me enche os olhos, mas a forma dela se impor, né? Com 14 anos, uma menina negra, né, com dons maravilhosos, né, e com brilho, um brilho surreal de uma pele negra que eu olho assim, eu olho para mim e digo, poxa, eu tenho uma filha negra, isso é uma divindade, né? Às vezes a gente pede tanto, que eu pedia, né? A minha Pérola foi a minha primeira filha, e eu dizia assim, Deus, quando o senhor mandar uma negrinha, a minha filha tem que ser a melhor capoeirista do mundo, né? E para mim não deixa de ser a melhor capoeirista do mundo, porque hoje se eu não honrar ela e se eu não mostrar ela, eu estou do seu lado, né? Ela pode olhar para outro lado e não encontrar ninguém. Então, eles, né, os meus filhos, os meus pipolhos, né? Foi que me deu a abertura, né, e o entendimento de como eu posso seguir cada degrau, né, dentro da inclusão com eles, né, eles me fez mostrar esse mundo diferente, né, e quando você chega nas escolas, né, você encontra aquele monte de criança, né, que você já sente o carinho, tio, tia, né, não é nem mestre ou mestra, às vezes sim, né, mas é tio, tia,
né? E fico mais maravilhada ainda quando eles me chamam de mãe, de pai, né? Porque encontra dentro desse ciclo de entendimento, conhecimento que a gente sai de nossas casas para levar, né? Estuda e diz, o que é que eu vou fazer hoje? E às vezes não, né? Porque quando a gente abre a porta ou eles vêm chegando, tudo que você trabalhou ali na mente para fazer, você muda em segundos, né? Então, eu fico maravilhada quando esse público chega, né? E tia, mãe, né? Porque eles sentem o aconchego, o carinho que às vezes não tem em casa, mas conseguem enxergar na gente, né? Então, é isso, meus filhos, sim, eles foram as pessoinhas, né? O maior exemplo para me seguir, né? Nesse mundo, nesse plano de evolução de idades, né? Eles foram, sim, o meu grande foco. Interessante, perfeito. É, lógico, é evidente que na sua vida você teve alguns momentos, né, que você viveu a realidade do machismo alagoano. Eu sou carioca e percebi uma diferença muito grande no lidar do alagoano com as mulheres e como carioca, como eu, lidou com as mulheres com quem eu convivo e com quem eu convivi no passado. Isso é uma coisa que é bem muito clara para mim. Mas na capoeira, durante um bom tempo, que eu trabalhei com 347 alunos no CEPA, 238 alunos no SESC, o primeiro grupo de mulheres, né, foram minhas alunas no SESC. Eu tive 236 mulheres na Polícia Militar. Então eu tive muita experiência com mulher, né? E vários relatos delas sempre foi de se queixando do machismo, seja do marido, seja do namorado, seja do capoeirista. E eu presenciei diversas vezes a mulher entrar na roda e em menos de um minuto o cara já comprar, como se ela não sabe jogar não, sai daqui. E eu sempre mandava o cara sair, a mulher comprar, tirar o cara e voltar para jogar. Para mostrar para ele que o seu tempo não é o dele. Sim, E você tem que ser respeitada no seu tempo de dialogar na roda com quem quer que seja. Mas você, assim, mais de perto, com você própria, você já teve algum momento de machismo contra a sua pessoa, por ser mulher? então, mestre, contra a minha pessoa, dessa forma, não tão, entendeu? Mas já vivi dentro da minha própria casa, né, uma certa violência, né? E assim, eu não tenho medo de falar, né? Para mim isso é um desabafo, né? E que outras mulheres precisam escutar e entender que necessariamente não é obrigado você se calar, entendeu? Mas também entendo quando algumas se calam, porque elas não têm a força que existe dentro de você, que bota essa garra para fora. Então, eu vivi isso na minha própria casa, né? Desde pequenininha, com os meus pais, né? A minha rainha, minha mãe é minha rainha, minha tudo. E ela foi um dos maiores pontos, né, para me tornar quem eu sou hoje, né? Às vezes o mestre Mola, ele diz assim, quando você chega no canto, a forma que você chega, algumas pessoas lhe olham com um olhar de, poxa, aquela mulher grandona tá chegando, aquilo ali deve bater, não sei o quê, perere parará, né? Então ele fala assim para mim, mas só que, assim, as pessoas não entendem o que você passou, ou o que você passa, né? E eu passei por muita coisa, né? Que foi calado, de certa forma, mas que meu avô também não deixou ficar barato, porque ele era um grande defensor das mulheres, principalmente das mulheres da família, né? Quando a minha mãe passou por alguns momentos terríveis dentro de casa, né? E assim, ela foi o grande exemplo, né? A minha maior força para seguir.
e para buscar de que forma eu poderia ajudá-la. Né? A pessoa que saía da sua casa, uma mulher que saía da sua casa, que ia lavar roupa, que naquele tempo era R$ 30 uma trouxa de roupa, mas que dava o melhor para mim. Né? E ver ela ser abusada, violentada, né? Me tornou sem que eu sou, né? Na bravura. Né? Antigamente, meu apelido era Maria Bonita e as pessoas diziam, por quê? Por conta da beleza? Não, por conta da bravura mesmo, porque eu batia com homem, mulher e o que viesse, né? Porque ela foi o meu grande exemplo para ser assim. Quando eu vi ela passar por momentos e eu era pequenininha. E eu dizia assim, por mais que eu tentasse fazer algo, né, eu era paralisada, porque perto de um adulto eu era uma formiga. Então, automaticamente, o meu genitor sai daqui, vai para lá, né? E isso é coisa de gente grande. E eu falava assim para dentro de mim, né? Um dia eu vou crescer. Um dia eu vou crescer, né? E a pessoa que eu mais amo no mundo, que me trouxe a vida, né? A minha mãe, eu vou mostrar para ela que eu vou estar aqui para ajudar ela, né? Então, a pessoa que eu achava que ia ser o meu super-herói, porque a gente sonha com um super-herói, né? Principalmente quando a gente fala de pai, né? Então a gente pensa em um super-herói, né? De você passar nas ruas e alguém tentar mexer com você e você chega em casa, pai, mãe, não sei o quê. A pessoa que você tem mais é mais afetiva com você, né? Mas eu não tive isso. Eu não tive isso, então isso me tornou uma pessoa bruta. E ninguém nunca parou para dizer assim, Lisiane, Cascavel, existe alguma coisa que tenha lhe trazido ou lhe motivou a ser assim? Não. Às vezes as pessoas são julgam, mas ela não sabe o que você passou. Hoje eu sou a super-herói dela, da minha mãe, né? Hoje eu sou a Mulher Maravilha da minha mãe. E eu não deixo ninguém encostar nela, porque quando a gente consegue enxergar algo de tão grandioso e precioso, ela é minha pedra rara, minha joia rara, né? E a melhor coisa que Deus fez na minha vida foi colocar minha mãe, né? É um grande exemplo de vida para mim, aquela mulher, né? Toma conta dos meus filhos quando eu preciso trabalhar e é a pessoa que não me vira as costas. Então, eu preciso proteger ela do mundo. Eu preciso estar com ela. Então, isso me fez crescer bruta, né? Que às vezes as pessoas dentro da roda de capoeira, as pessoas falam que a capoeira luta bruta, né? De não deixar o homem encostar o pé em você. Mas ninguém sabe que você passou por aquele trauma que ficou dentro de você, né? Dizer, não, alguém vai me tocar de uma forma diferente, eu preciso estar ali pronta para atacar também, né? Então, o que eu vivi de violência, né, dentro da minha casa, com os meus pais, né, me fez ser essa mulher um pouco bruta, né? Às vezes essa semana mesmo eu fui na escola da minha filha, né, e eu conversando com uma das professoras dela, né, eu tento passar da melhor forma e ser carinhosa, por mais que eu não consiga ser, né? E isso é uma das coisas que me machuca também, né? Porque ela precisa do autocuidado de mãe, né? E às vezes essa brutalidade, ela me afasta um pouco. Mas é o que eu digo para ela. Eu prometo a você que eu não vou deixar ninguém tocar indiferente em você, né? Eu digo isso para todos os meus filhos, porque eu levo para eles o que eu nunca tive. E em relação a super-herói, hoje eu vivo com um super-herói, né, dentro da minha casa. O meu esposo, ele faz esse papel, né? Hoje eu vou fazer, esse ano eu estou fazendo 40 anos, né, em setembro, e o meu esposo, ele conseguiu, né, entrar nesse papel de pai, de super-herói, de mestre, de disciplinador, de tudo, né? É por isso que eu tenho tanto orgulho e eu não posso deixar de falar dele, né? E quando eu chego nas rodas de capoeira,
com inúmeros homens, eu já bati de frente, né? Grandão, pequeno, forte, xoxinho, né? E às vezes a gente começa a jogar dentro da capoeira e vem um e corta. Aí eu vou lá, eu sou persistente ao ponto de sair do meu lugar e comprar de novo para jogar. Porque eles precisam entender que cada um tem o seu lugar e é preciso ser respeitado. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue caminhar da forma que a gente quer caminhar e não necessariamente ganhar o respeito por valentia. Não, é porque tem que ganhar, ser respeitada mesmo dentro de uma roda de capoeira. E é isso que me orgulha quando eu vejo o Senhor, né, fazendo algo em pró às mulheres, né, que é raro a gente ver. Hoje a gente consegue enxergar mais, né? Mas antigamente era bem difícil. Às vezes eu também me emociono com a sua história de vida, né? Porque muita gente pensa que a capoeira é apenas o tecnicismo. O cara dá um pontapé na lua, o cara dá um parafuso, o cara dá um macaquinho dobrado, mortal carpado. É um monte de movimentos, né? Que a capoeira tem, que desenvolve, né? Que você pode até dizer o seguinte: aquele cara ali já pode ser um mestre de capoeira porque ele é completo. Mas a experiência de vida, se ele não tiver uma experiência de vida que você teve, ele nunca vai ser um mestre. Você já é uma mestra. Mestra da vida, porque às vezes você pega um aluno, né, um professor formado, e chega para você e diz: mestre, estou com um problema assim, 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 assim. E ele não vai dizer para você que está com dificuldade de fazer um macaquinho. Ele vai dizer para você que está tendo dificuldade de conviver com a mulher. Está com dificuldade de conviver com o traficante. Está com dificuldade de conviver com os pais. Então são essa experiência e vivência que você adquiriu na sua vida que te faz mestre. Não é simplesmente ser um bom capoeirista. Eu acho que tem muito a ver com a gente, com a nossa vida como educadores, que somos educadores. Muita gente às vezes não sabe o que é, muita gente às vezes não entende o que é. Mas quando você amadurece na vida, é que você vai começar a entender e saber as respostas no momento da pergunta. Tem um tio meu que no livro dele ele disse assim: quando eu pensei que sabia todas as respostas do mundo, mudaram-se as perguntas. Entendeu? Quando eu pensei que eu sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Acabou que eu nunca vou saber todas as respostas do mundo, porque se vão sempre estar mudando as perguntas. E agora a gente vai entrar no outro assunto que tá fervilhando em Maceió principalmente, né? É a formatura de mestra. Eu estou muito feliz pela indicação sua, da Pantera, né? A Calu, que vão se formar esse ano, em 12 de dezembro, mestras. E aí eu quero saber de você, no seu sentimento mais profundo, né? Como é que você vai receber essa titulação? Para traduzir melhor para você, você vai estar tranquila para receber, você vai estar consciente do seu merecimento, ou se você ainda está com insegurança, se você está com alguma dúvida, porque desses 44 anos de ensino meu e 58 anos de capoeira, eu cansei de ver inúmeros de mestres que acabam de receber a corda e dizem assim: mestre, eu estou com vergonha de sentar ali perto daqueles mestres antigos e me apresentar como mestre. Teve mestre que saiu do batizado e disse para mim lá de fora, os mestres que formaram ele, veio mestre de fora e tudo, ele disse: mestre, eu estou inseguro. Ele foi muito honesto. Eu posso até dizer o nome dele, o mestre da Lua. Ele me falou isso, né? Quando ele recebeu a graduação de mestre. Então, isso aí realmente é uma coisa que acontece muito, né? E aí eu quero saber como é que você está se encaminhando para esse momento de tão importância no mundo da capoeira, né?
Não que seja importante o título, porque tem muita gente que é chamada de mestra ou de mestre antes de se formar. Isso. É pela postura, pelo reconhecimento da sociedade. Sim. Mas como é que você está assim absorvendo esse momento, assim, já com antecedência, né? Bastante antecedência. Então, quando eu recebi o título de contramestra, né, eu passei uma semana com muita dor de barriga, muita coisa, porque inúmeras coisas veio na minha mente, né? E aí eu disse, ai meu Deus do céu, né? E uma ligação que eu tive com o mestre Virgulino, né, em videochamada, ele veio me parabenizar, né? E ele olhou para minha cara e a lágrima começou a descer. Aí ele, que foi? Você não está preparada? Eu disse, é uma coisa muito nova, né? Para mim, contramestre é um título, né? E é um cordel bem avançado, né? E aí eu passei uma semana muito pensando em tudo, né? E aí, quando em uma roda no nosso CT, no varanda do Mola, né? O mestre Mola, ele falou, a partir de hoje, eu estou lhe nomeando a mestra, né? E todo mundo olhou para minha cara, porque quando ele falou isso para a contramestra, né? Eu não sabia o que fazer, né? E aí, quando ele falou, aí todo mundo olhou para minha cara e eu só tive uma coisa para responder para ele. Que eu estava pronta e preparada. Por que pronta e preparada? Porque o que eu venho caminhando, né, dentro da minha história de capoeira, as escolas que eu entro, que eu saio, o meu cotidiano de vida dentro do mundo da capoeira, né, o conhecimento, então tudo isso me fez amadurecer e entender o que ele estava colocando na minha mão ou na minha cintura, de fato, né? E o que eu tenho para dizer para o senhor é que eu estou pronta e preparada, né? Eu sei que por ser mulher, irá ter vários apontamentos, né? Várias críticas, mas eu estou preparada para as críticas. Que bom. Eu estou preparada porque eu não estou só. E pelo simples fato, o maior fato, né, de estar sendo graduada mestra com mais 2 mulheres mestras, é um fato histórico para mim, porque a gente nunca teve isso aqui dentro do estado de Alagoas e hoje a gente vai ter, né? Então, eu estou pronta para tudo. Eu estou muito orgulhoso de ver que você realmente está pronta e preparada, porque só quem pode dizer o que sente é nós mesmos. Não tem nem outra pessoa que venha dizer, eu acho, você não tem que achar nada. Uhum. Quem tem que achar é a pessoa. Você pode até dizer, o meu mestre disse que eu sou, então eu sou. Não. O mestre até dizer, se você não se sentir assim, você não vai estar. Uhum. Então, para mim, ver você responder com essa convicção, estou pronto e preparada, para mim é o suficiente, para mim basta. Para mim é o mais importante do que o reconhecimento da sociedade, ou seja lá do seu próprio mestre, porque tem muito mestre também que não forma seu aluno por uma incompetência de entender, por um amadurecimento, né? O reconhecimento. Uma vez eu estive num evento, e aí foi mencionado que no estado de Alagoas não tinha mestra. E aí uns amigos meus do movimento negro vieram a dizer, isso é um absurdo, mestre Cláudio, como é que o senhor aceita um negócio desse? Como é que você não faz nada? Eu falei, não sou eu que tenho que fazer. Quem tem que formar a professora, a contramestra e a mestra é o mestre dela. Então, se ela não está sendo reconhecida pelo mestre, é um problema dela com o mestre dela. Isso. Assim como eu já tive uma contramestre, que hoje é mestranda, que ela vinha comigo desde 91, no crescimento, no amadurecimento. Ela recebeu uma corda de monitora de aluna formada, cordão azul, começou
ser monitorada por mim, fez um trabalho com adultos, hoje homens feitos, casados, e ela segurou sozinha a barra, né? Quando ela chegou na altura de contramestre, ela disse, mestre, eu não vou continuar na capoeira, dando aula para ganhar R$ 30 por mês na época, não me lembro quanto era, e não ser valorizada, né? Não ser reconhecida. E eu falei, pô, você tem toda a razão. Em 1999, ela abriu uma loja de bicicletas, né? É a contramestre Cristina, ou Dourada, né? Que hoje é mestranda, dada esse título pelo próprio mestre Juba, que é meu formado também. E aí ela disse, olha, eu faço revisão em bicicleta, é R$ 100 uma revisão, às vezes eu tenho 7 revisões num dia, 700 reais num dia, eu vou ficar dando aula de capoeira para um monte de marmanjos que não dão, que nem todos eles pagavam. Então ela optou por uma profissão, né, que desse satisfação também financeira a ela. Sim, sim. Ela nunca deixou de gostar de capoeira, né? Voltou já a treinar aqui na nossa ONG, no nosso espaço, mas ela faz aquilo por amor à capoeira, mas não por identificar na capoeira o meio de vida. E assim, mestre, quando o senhor fala em reconhecimento, antes de você ganhar você ter o seu cordel em mãos, né? Eu tenho um grande exemplo, né? Eu tenho umas amigas, eu e mestre Pantera temos umas amigas que são mestra Fernandinha de lá de Recife e professora Iena, que recentemente a gente foi fazer parte de uma palestra, né, contra a violência e o empoderamento feminino. E quando elas colocaram no cartaz lá, colocaram Mestra Cascavel e Mestra Pantera, né, como oficineiras, né? E quando postamos, aí teve um mestre que disse, mas você já se formou? Aí eu disse, não, mestre, para mim ser reconhecida como mestra, eu não preciso estar com um cordel na cintura necessariamente, porque o seu reconhecimento, ele vem das pessoas que conhecem sua caminhada, né, e admira o seu trabalho. Então, dentro da minha escola, eu sou reconhecida e eu sou muito grata por isso, né? Tenho amigos que me chamam assim de Mestra Cascavel e eu sou grata por isso, porque isso é o que me faz mais ainda entender que eu já estou preparada mesmo, né? Quando o meu mestre sai ou precisa ir para algum lugar, né, fazer alguma apresentação, ele diz, vai lá que você está no comando, né? E eu tomo conta da bateria e a roda flui da forma que tem que acontecer. E eu olho para mim e sim, eu estou preparada. Entendeu? E esse evento, né, é um sonho construído, né? É um sonho construído na minha mente, né, de vários sentimentos, de diversas formas, né? Eu não sei no dia como é que eu vou estar, né? Mas eu sonhei este momento lindo, digna de mestra, sim, com tapete vermelho, sim, recebendo meu diploma, sim, e que as pessoas mais importantes, sim, tem que estar lá. Que é o meu bisavô, mestre Cláudio, e meu mestre Mola tem que estar, entendeu? Porque é como o senhor disse, por mais que ele entenda que eu esteja preparada, né? Mas que eu tenho que reconhecer isso, que eu estou preparada e eu estou preparada sim. Muito importante, muito bem. Contramestra, dentro do meu trajeto dentro da capoeira, eu já vi muitas confusões, muitas brigas, né? Muita violência. Eu já vi de tudo na roda, tudo que você pode imaginar. E eu, nesses meus 44 anos de ensino em Alagoas, eu presenciei muita coisa, e também fora de Alagoas, né? Eu já viajei quase que o Brasil todo, já viajei para 4 países fora do Brasil. E uma coisa que me despertou muito a curiosidade, através até de falas de mestres, né? Que diz, mestre, eu não gosto de jogar com mulher. Que se a mulher me der um tapa na cara, eu vou revidar, eu vou ser presa, a Maria da Penha vai me prender, aquele negócio todo. Que às vezes até fala brincando, mas é uma coisa a se preocupar, né? Com relação a isso, porque assim como tem homens maus caráter,
que não respeitam a mulher. Tem mulheres também que Sim. não respeitam o homem. Aí a minha pergunta, agora que já está se encaminhando para o fim do nosso podcast, é uma coisa que realmente tem muita curiosidade de saber. Você prefere jogar com homem ou com mulher? E se um ou outro, me diga o porquê. Então, mestre, eu não tenho problema nem para jogar com homem nem com mulher, né? É, quando isso foi uma das coisas também que tentou me parar, né? Uma vez eu bem mais nova, né? Eu acho que foi uma das idas a uma roda de capoeira do meu grupo, o meu antigo grupo, né? E eu joguei com um mestre. Eu estava jogando lá e o mestre veio e foi comprar. E ele era muito de brincar, né? Só que era uma brincadeira maldosa. E automaticamente ele deu uma tapa na minha cara, né? E aí eu peguei na mão dele, eu pedi para dar volta ao mundo, né? Eu era bem frangininha, bem magrinha. E aí eu olhei para o meu mestre e o meu mestre só baixou a cabeça, assim, eu já entendi tudo, né? E aí quando ele foi pro pé do birimbau para pegar na minha mão, automaticamente eu devolvi. Não necessariamente para mostrar a ele que eu era valente, mas para ele entender que eu não estava ali para levar aquele tapa, nem muito menos sair apanhando de seu ninguém, né? E que era uma falta de respeito porque eu era bem frangina e era uma criança. E o mestre de tal tamanho, bem grandão mesmo, fortão, né, fazer aquele momento ali que não foi legal, né? E assim, eu não tenho problema com jogar com homem, entendeu? Se eu tiver que jogar, eu vou jogar, Mas né? você tem alguma preferência? Você prefere um ou outro? Mais um do que o outro? Eu assim, eu fui nascida, eu fui criada dentro da capoeira, né, treinando com homem, então eu necessariamente eu gosto de jogar com homem, né? Mais do que com a mulher? Mais de que com mulher. E assim, quando eu entro numa roda com a mulher, eu fui para Recife também, teve um fato de uma menina jogar comigo na roda de capoeira e o jogo esquentou, né? E o mestre dela ficou com medo, né? Porque quando ele me viu, né, a estrutura da mulher e a minha franjininha, né? Ele já ficou meio assim, já levantou com o birimbau, já ficou assim na roda. E o jogo tava quente. Ela dava queixada e eu queixada, e aquele negócio em cima era martelo, voltando não sei o quê, perere, parará, né? Mas aí no final de tudo, eu peguei na mão dela, eu dei um abraço nela, agradeci a ela por jogar com ela e no final da roda, eu destaquei para as pessoas que estava no momento, no calor do momento, que ia acontecer algo pior, né? Que simplesmente eu não estava ali para testar ela, nem ela muito menos para me testar. Eu quis mostrar para ela que dentro de uma roda de capoeira eu era mais uma para estar do lado dela e proteger ela. Entendeu? Então, se eu gosto sim de jogar com homem, a minha preferência é essa, né? Mas eu gosto também de jogar com mulher, tá? Mas a capoeira é um jogo de pergunta e resposta, né? É verdade. Então, não é porque eu sou mulher que eu vou deixar de levar um movimento que venha a machucar, ou mais brusco, né? Então, se tiver que levar, eu vou levar porque eu sou capoeirista e eu sou mulher. Independente de sexo, eu sou capoeirista. Uhum. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu gosto de jogar com os dois. Maravilha, maravilha. Entendeu? E aí, já iniciando o nosso encerramento, né? Eu gostaria de saber de você se você gostaria de falar mais alguma coisa, responder alguma coisa que eu não perguntei, né? Tocar num assunto que você acha importante mencionar nesse podcast que eu não perguntei. Não, mestre, é assim, eu tô satisfeita, né? Foi muito bom. Eu falei o que eu tinha para falar, né? Foi perguntado o que seria necessário perguntar. E assim, eu só agradeço pelo momento, né? Pela oportunidade, por nos proporcionar esse momento, né? Levar bem adiante, né? Esse momento de Mulheres na Roda, né? Um podcast maravilhoso. Assim, eu estou maravilhada e muito grata. Muito obrigado. Como sempre, o senhor abrindo
alas para que as mulheres possam passar. Eu só tenho a agradecer. Parabéns pelo excelente trabalho, pelo grande reconhecimento que poucos fazem aqui dentro do estado de Alagoas. Eu não sou homem, mas eu tiro o meu chapéu para o senhor. Obrigado. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso podcast, que para mim foi maravilhoso, que foi uma experiência muito grandiosa para a Capoeira de Alagoas, né? Eu entendo que tudo aquilo que a gente ouve, a gente aprende, né? Muito. Crescemos como seres humanos melhores, né? Mais vividos, mais experientes, mais sabedores do outro, porque Deus deu ao homem duas orelhas para ouvir o dobro do que fala. E essa oportunidade é que eu quero dar para as mulheres, para a gente poder ouvir o dobro do que nós sempre falamos e sempre nos pronunciamos e sempre nos impusemos por sermos mestres de capoeira. Valeu, um abraço e obrigado a todos.